Senhor Jesus, sejam com todos em nome de Jesus. Já vamos iniciar com uma oração abençoada, pedindo a Deus de hoje, com a orientação pelo Espírito Santo, com a graça e a misericórdia de Deus. Amém? Vamos orar comigo em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, utilize essa oportunidade, Senhor, para alcançar os corações que precisam compreender e ouvir a Tua palavra. Toma o primeiro e último lugar. Senhor, dá a direção pelo Teu Espírito Santo, que possamos entender a Tua palavra. Senhor, muito obrigado por tudo, por estarmos até aqui. Obrigado, Senhor. Graças te dou. Amém. Graça e paz. Shalom Adonai. E a Senhor Jesus a todos vocês. E sejam muito bem-vindos a este final do primeiro ciclo, onde estamos terminando hoje a nossa última lição, né? Estamos aqui na lição de número 13, tá bom? Igreja, a expressão do reino de Deus. Olha, nós temos aqui coisas maravilhosas hoje a comentar. Estou um pouco fanhoso, fui acometido aqui por uma rinitezinha, mas isso não vai empatar, certo? De eu falar, então possa estar atento. Sem mais delongas, sem perca de tempo, direto ao assunto. Última lição, final do primeiro ciclo. Tem um recadinho bom para você e eu peço que você fique atento. Frequência de Deus. Você já possuiu algum rádio? Rádio, sintonia. Desculpa. Olha, se você já teve um rádio em algum momento da sua vida, você que tem seus 30 e poucos anos, há um pouco tempo atrás, a gente ficava procurando uma sintonia para poder, os megahertz, né? Se liga na rádio, vai na rádio tal. Ainda hoje existem as rádios, mas a gente acompanha a maioria das rádios pelo celular. Mas existe, né, as sintonias. Esta sintonia, né, 97.5, 95, tal, 103,9, existem as rádios e as sintonias. Não é diferente para com Deus. Para com Deus nós temos também uma sintonia, a qual nós temos que estar na frequência certa. Sair do estado natural para poder entrar no estado espiritual, nós temos que estar na frequência certa para poder ouvir o que o Senhor tem a nos falar. Então, o bizu aqui do irmão Gustavo, professor para você, sintoniza na frequência de Deus. E você sabe qual é a numeração da frequência de Deus? É a numeração 66 kHz, aonde você se sintoniza na FM de Deus. É a sintonização onde você precisa estar, meu irmão. Os 66 livros da Bíblia, onde tem os 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, para entendermos a preciosa, inerrante palavra de Deus. Nela não há erros. Pega o bizu. Bem, pessoal, eu quero falar também aqui mais uma coisa para vocês. Perdão, oh meu Deus. Sobre a plataforma lá no YouTube, certo? Gustavo, como é que eu faço para ver as aulas lá no YouTube? Bem, vamos lá. Você vai colocar o seu celular, abra no YouTube e você vai encontrar esta página aqui, ó. É o alarme para iniciar a aula. Eu já estou aqui de pé, viu, pessoal? Não quero perder muito tempo. Vamos lá. Luiz Gustavo Nordeste. Você vai encontrar esta sala, essa plataforma, tá bom? E quando você coloca Luiz Gustavo Nordeste, tá certo? Vai aparecer, né, esse emblema aqui, ó, Luiz Gustavo Nordeste.
Você clica, certo? Você quiser se inscrever, você se inscreva, é importante para receber as novidades que nós vamos estar mandando. E aqui eu quero que você preste atenção. Logo quando você abrir o Gustavo do Nordeste, você vai ver aqui, ó, início, vídeos, shorts, playlist. Você vem em playlist, você clica em playlist, certo? Vai aparecer, esta é a playlist, né? Os links comentados e esta playlist que é o primeiro ciclo, tá bom? Primeiro ciclo, conhecendo Jesus e o reino de Deus. Aqui você vai ter as 13 lições. Vou voltar aqui mais uma vez para você poder ver, ó. Tá aqui, ó. Quando você clicar em Luiz Gustavo Nordeste, certo? Você vai botar para buscar pelo nome. Aí você vai encontrar essa playlist. Tem aqui, ó, início, vídeos, shorts e playlist e post. Você clica em playlist, aí vai aparecer esse quadro aqui, ó, certo? Que é o primeiro ciclo. E os vídeos da sala Brilhantes Discipulando de Jesus. Quais são os vídeos dessa aula? Tá aqui, ó, no primeiro ciclo. Inclusive esta aula, logo mais quando acabar, eu estarei transferindo para cá esta aula, tá ok? Hoje eu tenho companhia, né? Eu peço, vou pedir aqui um minuto, com licença. Eu vou tirar uns periquitinhos australianos que tem aqui, que senão não vão deixar eu falar nada. Só um instante, oh meu Deus. Tá boa aula, né, pessoal? Eita, vocês são uma benção, viu? Rapaz, vocês são pregadores mesmo, viu? Grandes pregadores. São grandes pregadores. Mil perdões, eu tive que sair. Bem, pessoal, voltando ao foco, sem perca de tempo, tá bom? Então você entendeu, né? Todos os vídeos vão estar aqui nessa playlist, certo? Aonde tem o vídeo do primeiro ciclo. Aqui no YouTube, certo? Você curte, se inscreva e curta. Depois eu trago um outro recado a respeito da certificação. Para quem assistir todos os vídeos, quiser receber um certificado, você vai ser contemplado, né? Então é justamente essa plataforma no YouTube. Porque, como eu já da outra hora havia falado, os vídeos aqui no Facebook, eles terão um prazo apenas de 30 dias. Após os 30 dias, eles serão excluídos, tá? Essas lives que são feitas aqui no YouTube, no Facebook. Então a gente baixa o vídeo e manda lá para o YouTube para ficar lá na plataforma e vocês podem ter o conteúdo completo, assistir. Porque esse é o intuito, né? O intuito é de que a gente possa estar transmitindo a palavra de Deus, esse assunto, esse bate-papo, estas lições que nós estamos trazendo aqui, com o intuito de você poder ter maior conhecimento, saber o que é o dia a dia. Na lição que nós estamos sempre trazendo aqui aos domingos, a gente tem esse bate-papo, né? Eu dou um pouco do meu testemunho de vida, de algumas experiências que eu passei, de algumas coisas que eu já vi, né, dessa minha pequena caminhada da fé, para que você que esteja começando, para você que tem curiosidade, que você que tem um desejo de aprender mais, descobrir mais esse labirinto, este mar, essa profundidade que existe na teologia, né, no estudo sobre Deus, você tem a palavra de Deus que nos garante maior explicação e explanação da palavra, da vida e da necessidade de ter o conhecimento sobre Deus. Onde é que você vai saber sobre Deus? Não tem outro lugar. É na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. Bem, pessoal, vamos aqui, ó.
A importância do conhecimento, já já nós iniciaremos a lição, já estou passando do meu tempo aqui de explanação, de conversa. Presta atenção que eu quero falar aqui uma coisa com você. Na importância do conhecimento da palavra de Deus, o ensinamento explicativo das Escrituras Sagradas, numa etapa de 4 ciclos. Como nós estamos aqui vivendo o primeiro ciclo, hoje é a última aula, certo? E nós já abrimos a salinha para este novo ciclo, tá bom? Que é o segundo ciclo, tá aqui, ó, segundo ciclo, que tem como tema Conhecendo as Doutrinas Cristãs, tá? Sem perca de tempo. Todas elas têm 13 lições. Esta é a 13ª lição deste ciclo que se finda hoje, Conhecendo Jesus e o Reino de Deus. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe. Isto vai ficar guardado. Preste bem atenção uma coisa. Essas lições é uma orientação da vivência e experiência nas Escrituras para ter mais conhecimento e não só ficar dependendo dos ensinamentos da igreja, coisas que em muitos lugares não tem o ensinamento genuíno da palavra de Deus. O que foi isso que eu acabei de dizer? Existem igrejas que elas não têm, eu estou falando, exatamente, é isso mesmo, elas não têm o ensinamento da palavra de Deus. Não tem escola dominical, não tem aquele culto de doutrina, onde o pastor traz o ensinamento mais doutrinário, explicativo da palavra de Deus. Então deixa merecer a necessidade, porque se existe uma igreja que não tem o ensinamento da palavra de Deus, só tem movimento, só tem aquele motivacional, aquele músicas dançantes, músicas de corinhos de animação. Se não tem a palavra, então é uma comida sem sal, porque a palavra de Deus é o sal da terra. Nós somos o sal da terra, para que o sal torne-se um sal para poder ser utilizado na alimentação. A alimentação é importante ter o sal. Sem sal, a comida fica insossa, sem sabor. Para que tenha sabor, para que seja uma comida, uma palavra temperada com sal, é necessário que haja o ensinamento da palavra de Deus. Eu já participei de igrejas que até se esforçam de trazer o ensinamento da palavra, mas não é este o foco. O problema de algumas igrejas, tem igrejas grandes que eu estou falando aqui, certo? Igrejas bem renomadas, mas não tem o princípio que é o ensinamento da palavra. O culto de doutrina, ou a escola bíblica dominical, onde a igreja, todo mundo está junto, onde o pastor está presente, está motivando as pessoas para aprender a palavra de Deus. Então é isso que eu quis dizer. Não tem o ensinamento genuíno. Então, qual é o intuito destas aulas? É justamente trazer uma compreensão básica, este curso de discipulando que eu estou prestando aqui no primeiro ciclo, é para trazer uma compreensão básica das Escrituras Sagradas, numa vivência cristã. Eu dou exemplos, eu não estou falando somente a lição, eu estou também levando ao amplo conhecimento das necessidades de compreensão que nós devemos ter diante as igrejas. Não estou pedindo para você sair da sua igreja. Não estou pedindo para você poder deixar a sua igreja de lado. Agora, fique atento. Se a sua igreja não tem o ensinamento da palavra, ela não tem escola dominical que possa estar te orientando, te fortalecendo a tua fé, meu irmão, cuidado. Cuidado com esses falsos ensinos, falsos pastores, porque você pode estar numa grande rascada. Olha, muito cuidado com as igrejas que impõem usos e costumes de vestimenta. Usos e costumes de vestimenta. Saudações específicas. Se você faz parte dessa igreja, agora você tem que saudar só com a paz. Não pode dizer paz do Senhor. Agora você tem que saudar agora com a graça e a paz. Você não pode mais dizer paz do Senhor, porque graça e paz está aqui nas epístolas. Apóstolo Paulo começou a saudar com a graça e a paz. Meu irmão, cuidado com essas igrejas que mudam até a forma de saudação. Muito cuidado, isso tem que abrir os olhos. Vestimentas, muda as vestimentas. Padrões para as mulheres, tem que usar o véu. A saia tem que ser aqui no calcanhar, né? Condições para obreiros.
e o que sair deste lugar não haverá salvação. Muito cuidado com esse tipo de igreja que tem esse exclusivismo. A salvação é só aqui. Se sair daqui, você perde a salvação. Meu irmão, abra seus olhos, cuidado. Jesus está voltando, e é mister que estas coisas aconteçam. Esses falsos obreiros, esses falsos pastores que querem atrair o povo só para si, e não é para um só Deus e um só mediador. Porque o nosso intuito aqui nessa sala é trazer a verdade, esta verdade. Porque para ser obreiro tem que andar de manga comprida, tem que colocar uma camisa por baixo, não pode vestir mais bermuda, a mulher não pode usar mais saia, não pode usar mais calça, não pode usar mais... Muito cuidado com esse tipo de igrejas que dão padrões de vestes, padrões de salvação, comportamentos diferenciados. Meu irmão, Jesus nos chamou, foi para nós ser livres. Não viver naquela expectativa de que tá aquele temor, aquele medo. Meu Deus, como é que eu faço? A gente, em sair do mundo para viver em Cristo. Olha, eu fiz parte de uma igreja que toda a igreja foi disciplinada, porque foi assistir o culto do Marco Feliciano de Sobral. A gente tinha sido proibido e pedimos com antecedência ao responsável da igreja para poder estarmos presentes assistindo o culto onde o Marco Feliciano estaria pregando na cidade de Sobral. E nós fomos contra a ordem lá que não podia ir, não era lícito, porque tinha que obedecer a voz do líder. Só deve obedecer a voz do líder se estiver aqui, ó. O que passa disso aqui é heresia. Se não tiver na palavra... mas o irmão desobedeceu. Irmão, eu falei essas ditas palavras. O que foi que fez Davi quando teve fome? Entrou no santo, lá no templo, pegou o pão da proposição, coisa que era ilícito ele fazer, pegou porque estava com fome, deu de comer a ele e aos seus soldados e comeu também. Aí o irmão disse, mas ali era uma necessidade. Qual era a necessidade que vocês estavam passando agora? De ouvir a palavra de Deus. Porque neste lugar não tinha aquela explicação, aquela explanação da palavra de Deus, onde a gente se sente alimentado. A gente não estava como os crentes de Bereia, que tudo que pregava era analisado. Muito cuidado com esse tipo de igreja, tá bom? Olha, pessoal, uma das principais coisas que eu acredito, falado no meio cristão, digamos assim, teológico, seria o fato de você conhecer a Bíblia. E em dever de algum acontecimento, você faz uma comparação com o fato acontecido, para que a Bíblia já fala o exemplo. Você fala a respeito de um marido traído da Bíblia. Vou já explicar. Por mais que se multiplique os presentes, ele não perdoará. A outra comparação é da palavra de Deus, quando se diz respeito às profecias messiânicas ou escatológicas. Ter o conhecimento de onde está escrito, fazer a comparação do que foi falado na palavra de Deus, é impressionante, muito mais do que conhecer somente toda a Bíblia. Eu me impressiono, quando você traz, não só conhecer a Bíblia, mas você ter uma compreensão dos fatos. Quando acontece um fato, a pessoa já faz o correlacionamento de alguma passagem da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia diz que se o marido que foi traído, né, por mais que as pessoas se multipliquem os presentes, ele não perdoará. Não, ele não consegue perdoar a traição. É uma coisa que a Bíblia diz. A outra é quando você faz uma correlação dos acontecimentos messiânicos, o que foi falado aqui no Novo Testamento, você vê uma profecia que estava falando a respeito de Cristo, profecias messiânicas. Tão somente como também os acontecimentos agora. Tivemos um terremoto de 7,7 na escala Richter, né, lá em Myanmar, nessa cidade da Tailândia,
E as pessoas, é o fim do mundo, é o final dos tempos. A Bíblia diz que a terra geme por causa da maldade da população. A terra geme por causa do pecado da humanidade. Então está necessitando mais disso aqui, ó, da palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sem esta verdade, sem este caminho aqui, as pessoas vão enveredar pelo caminho de Sodoma e Gomorra, onde as pessoas casavam-se, davam-se em casamento, bebia, dançava, brincava, não se importava com o que estava por vir. Até que o Senhor disse para Ló: Ló, sai dessa cidade. Quando ele saiu, veio sobre todos o chuva de fogo e enxofre e acabou com aquela cidade de Sodoma e Gomorra. Então, hoje, os fins dos tempos são semelhantes a esses. Bem, pessoal, que a salvação é bem mais simples do que nós pensamos. Muito cuidado, viu? Não estamos cuidado para não ter aqueles agrupamentos religiosos ou doutrinários de nenhuma igreja, achando que a salvação, porque a salvação vai surpreender muita gente, certo? Muitas pessoas que acreditavam que somente seus preceitos doutrinários ou seus dogmas religiosos é que lhe trariam salvação. Mas é simplesmente o fato de você crer no Senhor Jesus e será salvo. A salvação é bem mais simples do que nós imaginamos. Não viver no prática do pecado, porque nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, tá vendo? Não andar segundo os padrões do mundo, mas agora andam segundo o Espírito de Deus, porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Bem, pessoal, que Deus abençoe a todos. Essa foi essa rápida introdução e vamos correndo para a nossa lição, porque eu tenho certeza que Deus já começou a falar com você. E este é o meu propósito, que o Senhor traga o conhecimento. 13ª lição. A igreja, a expressão do reino de Deus. Texto bíblico em classe. Você que tiver sua Bíblia, quiser nos acompanhar, está em Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 18, que diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia e Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem ser os homens, ser o Filho do Homem? E eles disseram: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros Jeremias, ou um profeta. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu Deus, me desculpe aí, pessoal. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que vos anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erreis, povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Olha, eu vou dar uma rápida explicação aqui sobre esse versículo bíblico em classe, que nós lemos, essa passagem-chave, sobre esta imposição. Jesus falou para Pedro: Tu és Pedro, tu és o Simão, tu és pedra, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno. Há um grande conhecimento errôneo sobre essa passagem. Tem pessoas que colocam dizendo que foi Pedro que recebeu a chave. Nós sabemos que é de cunho muito profundo da Igreja Católica colocar Pedro como aquele que pegou a chave. E a partir de Pedro, a linhagem sacerdotal de apostolado deu início a partir da chave que Pedro tem. Só um pouquinho de compreensão você vai ver que Jesus não falou com Pedro. Primeiro, quem foi que falou na boca de Pedro? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem foi que falou aqui? Aqui está escrito, foi Pedro. O que foi que Jesus disse? Versículo 17. Jesus respondendo-lhe, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que tu revelou. Verbo to be, né? Sabe o que é o verbo to be em inglês? I am, you are, he, she is, né? É verbo to be. Não foi tu que revelou. Mas foi quem? Mas meu Pai que está no céu. Então você tira Pedro da jogada e coloca quem? O Espírito Santo. Aí ele diz: Pois eu também te digo que tu é pedra, e sobre esta pedra, a confissão dele, a pedra é a confissão dele, que foi, não foi a carne nem o sangue, não é a pessoa, é a confissão, a palavra dele. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta edificação, Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entendeu agora? Não é sobre Pedro, não. É sobre a igreja, a confissão que confessa que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não deixa de colocar esse Deus na tua vida. Introdução, pessoal. Desde o Antigo Testamento, o Criador se valeu do matrimônio, certo? Casamento, para exemplificar o seu relacionamento com o povo de Israel, né? Nós temos Jeremias, nós temos Oséias. Esses homens tiveram uma convivência, profecias a respeito do povo de Israel em se prostituir, adorando outros deuses e perdendo a espiritualidade com o único Senhor. Em Jeremias, o Senhor diz claramente, uma das palavras mais bonitas para mim, eu acho, é quando o Senhor fala que, comparando Israel com uma mulher prostituta, e ele diz que esta mulher comete prostituições com vários homens. Aí o seu marido, sabendo da prostituição que ela pratica, diz: volta para mim, ó infiel Israel. Volta para mim, ó infiel, porque eu ainda quero você. Quer dizer, o Senhor está mostrando que por mais que o marido não perdoe os pecados acometidos por sua mulher, de praticar prostituições e infidelidades, o Senhor, todavia, olha com olhar de misericórdia e diz: volta para mim, ó infiel Israel, e eu te perdoarei, receberei e te darei o teu galardão, as tuas recompensas, porque essa infiel Israel, ao praticar prostituições, que a prostituição que a Bíblia se refere não é o ato sexual,
mas o prostituir-se é quando você faz petições, adorações e buscar a outros deuses que não podem salvar. Então, o Senhor é muito zeloso quanto a isso, que nós tenhamos muito cuidado em estar adorando o Senhor, porque se você for adorar a Deus de maneira dogmática, de maneira escultural, você poderá estar infringindo um dos principais mandamentos do Senhor, porque o Senhor é um Deus zeloso, Este Deus zeloso, ele tem uma preocupação para que o povo adore-o de espírito e em verdade. O povo judeu, há muito tempo, ele vem sendo perseguido, o antissemitismo, né, que vem acontecendo, por adorar um Deus. E este Deus ninguém vê. A toda a história, Elias começaram a clamar a Baal, e os 400 profetas de Baal clamavam, se cortavam todo e invocavam a estatueta de Baal para que aquele Deus que respondesse com fogo, ele seria Deus. E até o de manhã, até a tarde, esse Deus não respondeu. Ao certo que quando foi da vez de Elias, somente ele limpou, ajeitou o altar e clamou a um Deus que não vê, a um Deus que não se olha. E o interessante da história é que Elias debochava dizendo: olha, vocês estão clamando a Baal, grita mais alto, talvez ele não esteja escutando vocês. Ou seja, este Deus talvez esteja dormindo e precisa ser acordado. Saiba que a palavra de Deus diz que o Deus de Israel não tosqueneja, nem vacila, nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor não dorme, o Senhor não tosqueneja. Tosquenejar, para você que não sabe, é dar aquela cochilada. O Senhor não dá uma cochilada. O guarda de Israel está de olhos abertos. O Senhor Deus de Israel está, como diz o Salmo 91, aquele que habita na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu auxílio, meu refúgio. Não dormirá, nem cochilará, nem tosquenejará o guarda de Israel. Amém? E Oséias fala que Deus mandou ele pegar uma mulher prostituta no meio das prostituições que estavam no cabaré, como as pessoas talvez vão entender agora o que eu falei. O profeta Oséias, Deus mandou ele ir lá no cabaré, pegar uma mulher e se casar com ela. Foi um choque, porque um profeta é uma pessoa respeitada. Como ele iria pegar uma mulher no meio do prostíbulo para se casar com essa pessoa? Pois foi isso que o Senhor fez, para mostrar para o povo o estado que o povo se encontrava. Em o Novo Testamento, a realidade é a mesma. A intimidade do relacionamento conjugal é um exemplo mais apropriado, na perspectiva do apóstolo Paulo, para traduzir a forma como se dá o tratamento de Jesus em relação à igreja, onde diz que Cristo é o cabeça, né? Vamos ler aqui Efésios, para você ter maior compreensão dessa passagem. Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 32. Diz assim: vós maridos amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A concepção é que nós, né, que seguimos a Cristo, somos a noiva do Cordeiro. Porque Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A igreja traz a compreensão do mundo do pecado, o mundo que necessitava de um Salvador. E esta salvação foi através de Cristo. Então ele é o esposo, né, o noivo que está preparando uma esposa, esta esposa, para se apresentar para o
seu noivo. Como é que essa esposa vai se apresentar para o noivo? Como uma mulher hoje em dia iria se apresentar perante o seu noivo? Será que essa mulher iria com roupas qualquer? Ou ela teria que colocar suas roupas de núpcias? Roupas de casamento. Não dá para usar calça em roupa de casamento. Não dá para ir de short. Não dá para ir com roupa de academia para o casamento. Casamento nós temos que se ataviar. E estas roupas são espirituais, não são materiais. Estas roupas são espirituais. O espiritual aqui diz que quando a palavra de Deus está na tua vida, você se torna uma pessoa limpa, porque a palavra de Deus é água para lavar o pecado, para purificar a pessoa. Amém? Após mostrar o quanto o esposo deve amar a esposa, o apóstolo traça um paralelo entre a unidade do casal e as pessoas que acolhem a mesma mensagem do Evangelho e que por isso são membros do corpo de Cristo. Assim, para o chamado apóstolo dos gentios, que foi colocado como apóstolo Paulo, o paralelo entre o casal e Cristo e a igreja é perfeito, pois demonstra o quanto há de similaridade entre ambas as relações, entre o casal e a sua esposa e Cristo e a igreja. Há uma grande similaridade. E se tratando de corpo de Cristo, é imprescindível que vejamos o que significa, ou seja, quais as implicações do fato de sermos membros do corpo de Cristo. O que é a igreja? Eu estou aqui, pessoal, ó. Pronto. Essa minha posição aqui, o que é que você está vendo no meu corpo aqui? O que é? Você está vendo o olho, né? Você está vendo a mão esquerda, mão direita, a cabeça, a orelha, nariz, boca, o tronco, meu peito. Hã? Aí tem aqui as minhas pernas, né? Tá vendo isso? O que é isso aqui? São membros. Os meus membros. Né? Os meus membros. E o que ele faz parte? Do meu corpo. Cristo é o cabeça da igreja. E nós somos os membros do corpo de Cristo. Então, não tem como eu chegar e dizer: ei, pé! A mão dizer pro pé: ei, pé! Eu não preciso de ti, não. Eu posso pegar aqui, né, o celular, eu posso pegar uma caixa. Eu não preciso de ti, pé. Nem o pé pode dizer para a mão: mão, eu não preciso de ti. Eu posso andar sem você. O nariz não pode dizer para a orelha: ei, eu nem preciso de ti para respirar. E a orelha: eu nem preciso de ti para ouvir. Nós estamos ligados no mesmo corpo. E o corpo tem todas as necessidades um do outro. Vou contar bem rapidinho aqui uma história. Uma certa vez, nesta compreensão aqui de análise, presta atenção nessa história que é meio engraçada. Eu vou até tirar o óculos para poder ilustrar melhor. Certa vez, o corpo, né, a pessoa estava andando e o cara deu uma topada e caiu, tacou, né? Caiu, se arranhou todo, ficou todo machucado. E ele foi no oculista. Quando foi lá no oculista, viu que ele tinha defeito de visão. Precisava botar óculos. E aí, foi ver lá o grau. Pronto, preparou um grau, um óculos de 6 graus. Precisava enxergar melhor. Aí foi feito o óculos, aí botou o óculos. Estou enxergando tudo bem. Estou enxergando ótimo. Aí o nariz pegou e disse assim: epa!
Eu não vou querer esse negócio aqui em cima de mim, não. Pode tirar isso aqui daqui. Mas por quê? Se os olhos vão enxergar melhor, o nariz disse, mas eu não vou aceitar esse negócio atrepado aqui em cima de mim, não. Pode tirar. Começou aquela confusão. Enfim. Tira-se o óculos. Aí, o nariz não aceitou. Em certo momento, o homem tomou-lhe uma topada, caiu, tacou, quebrou o pau da venta, se machucou todo e o nariz ficou quebrado. Aí o óculos pegou e disse, tá vendo? Se tu tivesse deixado o óculos aí onde estava, eu não tinha caído. Porque tu mandou tirar o óculos, agora eu não enxerguei por onde é que eu estava caminhando, caímos e tu quebrou a cara. Então, é sobre uma ilustração da importância de um membro se associar ao outro, estar ligado em concordância. Tá bom? Primeiro ponto, pessoal. Igreja, uma expressão do reino de Deus. O projeto do reino de Deus. Eu acho graça, porque isso acontece tanto, sabe? Não quero essa mudança aqui, botar esse negócio aqui em cima de mim. E aí, bum, caiu, quebrou o pau da venta e diz, agora bota. Eu aceito a mudança, né? Depois que quebra a cara, aí quer. Vamos lá, pessoal. Glórias a Deus. Desde as primeiras lições, ficou claro, apesar do Criador amar a humanidade, estar-lhe virara esta lhe virara as costas. A humanidade, esta lhe virara as costas. Tendo ele então eleito um povo que a partir do chamado de Abraão formara para levar a sua mensagem a todas as nações. Abraão vivia na cidade de Ur dos Caldeus, uma cidade muito idólatra. Olha, quando falo uma cidade muito idólatra, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. Abraão tem uma contagem de quase 4.000 anos atrás. É simples assim, muito tempo, né? Bem, Babilônia, os caldeus, Ur, né? Ur dos Caldeus é uma cidade. Na Mesopotâmia em geral, não se adorava a espécie de Deus se não tivesse uma imagem. O único Deus que você adora só por adorar foi o Deus de Abraão, assim conhecido. Um Deus que ninguém vê, um Deus que você só faz ouvir a sua palavra. E aquele que obedece a palavra desse Deus que fala e você ouve, você é abençoado. Assim como foi Abraão. Este Deus que só se ouve a voz dele em uma terra cheia de Deus, de imagens de escultura, Baal, vários deuses, se apareceu uma voz e disse: Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Pega a tua família e vai embora. Abraão era rico, seus pais eram ricos. Nesta época, dizer que o pai era rico é porque eles tinham quilos e quilos de ouro, para você entender. E Abraão sai sozinho com a sua família e vai para uma terra que ainda ele iria ver que esta voz falava com ele. Por causa desta atitude de Abraão, ele foi chamado o pai da fé. Porque Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. A história de Abraão, depois você procura pesquisar mais, porque somente o fato de ele crer, e foi o primeiro homem a ter fé, porque fé é o
firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. E Abraão saiu na certeza de que esta voz iria mostrar para ele a revelação deste lugar que o Senhor havia prometido. Abraão hoje é o pai das nações. Deus mandou que Abraão contasse o número de estrelas do céu, e ele disse: como eu posso contar? São inúmeras. Muito bem, Abraão, pois a tua descendência será maior do que as estrelas do céu. Eita, segura essa daí. Desculpa. Vamos lá, pessoal. Como este povo, apesar de ter tudo o que é a Deus, resolveu igualmente virar as costas para o seu Criador e exigiu um exclusivíssimo que nunca fez parte do plano original para eles. Fez então necessário que o próprio Deus tomasse uma iniciativa inusitada, enviasse o seu filho, o qual se tornou humano e viveu integralmente tudo o que o Criador planejou para que Israel fizesse e com isso influenciasse a humanidade toda. Lucas 2:32. É Bíblia. Lucas 2:32. Tão pequeno esse versículo, mas é poderoso. Diz assim: luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo Israel. Parabenizo aqui nossos visitantes de hoje. Nosso amigo Valdemar, fica na paz do Senhor, meu irmão. Muito obrigado pela tua presença, cara. Nosso amado irmão Marcelo Gabriel Cascudo. Marcelo, paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eita glória! Eu tô sentindo falta aqui. Eu e minha família ligados nessa aula, muito show. Meu irmão, é para fechar com chave de ouro, viu? Pode ter certeza. Receba essa palavra. Aí o nosso amigo Levi, Marcélia e a todos quantos estão ligados, Giliardi, todo o nosso Staneudiane, a Voleda, Rebeca, todos estão ligados na aula também. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Olha, é vocês que nos dão esse incentivo de nós permanecer, sabendo que o importante desta aula é que eu quero alcançar pessoas que precisam tomar mais conhecimento, essas explicações sobre a palavra de Deus, os novos convertidos. Aqui é uma sala de discipulando. Amém? Bem, pessoal, lamentavelmente, nem com essa atitude a respeito da passagem que eu li, luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo Israel, o Senhor Jesus Cristo tomou foi a primeira e única encarnação. Porque a encarnação é o verbo se fez carne e habitou entre nós. Perfeito, 100% Deus, 100% homem. Lamentavelmente, nem toda essa atitude divina Israel arrependeu-se. Antes, por causa da revelação do projeto do reino e de este não ser necessariamente como a expectativa judaica o concebia, porque eles não esperavam um rei vindo de uma manjedoura, filho de um carpinteiro. Ele esperava que ele nascesse nos berços reais, na família real, que ele fosse lá, sei lá, filho de Herodes, né? Que ele fosse lá dentro da família monarca, da família dos nobres daquela região, e fosse venerado desde então. Eles esperavam essas expectativas, porque o povo esperava essa expectativa do que os olhos veem. Mas a fé, ela é proveniente daquilo que não se vê, mas se espera.
espera, quando você não vê, mas crê, acredita, o Senhor entra com providência. Foi nesse momento que as pessoas olhavam para Cristo e ficavam dizendo: será? Será que é Ele mesmo? Nicodemos foi de noite ter com Jesus e disse: és tu mesmo que é o Messias? Ou devemos esperar por outro? Será que é? Está certo? Será que esse irmão que vos fala está certo? A fé, ela é despertada através da curiosidade. Tire suas conclusões, meu irmão, e veja quem que está falando a verdade. Agora, não espere expectações, espectadores. Fez um milagre, então ele é o escolhido. Jesus disse: tem aqui a sua palavra, que creiam só pelo ouvir a palavra de Deus. Ele está falando a verdade. Então, siga o que ele diz. O que é que eu estou dizendo? Que você não deve ir para a igreja? Que você não deve procurar conhecer mais as Escrituras? Eu estou falando para você que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, porque Ele estava com o Pai, se não for por Jesus Cristo. Em nenhum outro nome há salvação debaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, a não ser Jesus Christ, Yeshua Ramashiach. E assim você tira suas conclusões. Jesus Cristo, o Messias. Bem, pessoal, Jesus foi alvo de uma conspiração orquestrada pelos religiosos do seu tempo. É complicado, sabe? Mas levantaram mentiras. Olha, ele falou que ia derrubar o templo de Deus e em 3 dias reedificaria de novo. Ele falou que ele vai derrubar o templo e 47 anos passamos para construir e ele vai derrubar o templo. Mas foi a acusação que fez ele ir para a cruz. Foi uma destas. Olha, ele disse que Deus é o seu próprio Pai. Foi acusações como estas que levaram Jesus para a cruz. Olha só. E sem falar que lá na cruz ainda ficou sendo chacoteado. Ei, tu não é Deus? Por que tu não desce da cruz e tira nós daqui também? Pode levantar o paralítico e não pode descer da cruz? E as pessoas ficavam ali, espectadores, olhando, esperando ele fazer um milagre, fazer algo impressionante, sendo que o milagre já estava acontecendo. Ao prazo que ele clamou e disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? As pessoas que ouviram aquilo achavam que ele estava chamando Elias. Olha, ele está chamando Elias. Elias vai vir na carruagem de fogo e vai vir, que é justamente... Eu pensei que eu estava com a camisa de Elias. Essa aqui é a coluna de fogo. Eles esperavam que algo surpreendente acontecesse. Só que o surpreendente já estava acontecendo, que era justamente o homem de braços abertos, trazendo salvação para toda a humanidade. Ele não despreza a todos quanto vêm a ele. E ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque encontrarei descansos para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você estiver levando um fardo pesado, saiba que o Senhor te proporciona escape para levar um fardo mais leve. A ampliação do alcance do reinado de Deus. Com a rejeição do Filho de Deus por parte de Israel, o plano de um povo
serviria de exemplo servindo ao mundo todo. Acabou oportunizando ao próprio Criador que, através de Jesus Cristo, alcançasse diretamente a qualquer pessoa que humildemente acolha a palavra do Evangelho. A mensagem dos seguidores de Jesus. Jesus mandou aos seus seguidores que representassem o Evangelho em todo o mundo. O que é o Evangelho? Não se trata de um discurso ou de uma nova religião, mas de um novo tempo, que através da pregação do Evangelho, as boas novas, o anúncio desse novo tempo torna-se conhecido, pois já chegou e é projetado e escutado pelo próprio Deus, que o reino de Deus chegou. O Evangelho, o que é? São essas boas novas. É esta mensagem. Essa mensagem de libertação. Essa mensagem que vem a desmascarar muitos falsos mestres, muitos falsos pastores, muitos falsos apóstolos. Abra seus olhos. Analise a luz da palavra de Deus. Esta Bíblia preciosa. Que você tenha o conhecimento da verdade. E a verdade vos libertará. Você sabe por que o povo erra? Porque não conhece a verdade. Jesus disse em Mateus 22 e 29: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. É o maior motivo das pessoas errarem. É por não conhecer as Escrituras sagradas. É o Antigo Testamento. Por não ter esse conhecimento, as pessoas erram. Fala bobagem, não tem entendimento da palavra, é levado em redor de vento de doutrina. Vem uma pessoa, começa a falar bonito, e você se encanta com aquela palavra. Olha como esse irmão fala bonito, mas se não tiver dentro da Bíblia, meu irmão, cuidado, porque isso pode ser um falso profeta, um falso ensino. Porque tudo aquilo que te tira de Cristo é falso ensino. Somente em Cristo, na videira verdadeira, que você tem a verdadeira alegria. Jesus disse, porque sem mim, nada você pode fazer. Até tu pode se rebuliçar aí, se mexer, mas se tu não tiver Jesus, tu não faz nada. Ou talvez até tu faça, né, algum vendavalzinho aí de confusão. Mas somente em Cristo tu vais edificar a tua casa sobre a rocha. Somente em Cristo você vai suportar as tentações e os vendavais que vêm para abalar a sua vida. Porque aquele que tem a confiança no Senhor não se abala. Agora a Bíblia diz a respeito de um que tem uma edificação sobre a areia: não cava alicerces. Qualquer vendaval, qualquer vento, qualquer rio, qualquer chuvinha, já derruba logo essa casa. Porque edificada sobre a areia. É aquele que ouvindo a palavra de Deus não a pratica. Mas se tu és um ouvinte, se você não sejais apenas ouvinte, mas praticantes. Natureza e identidade da igreja. Igualitária. Ao outro grupo, que não mais baseado na nacionalidade ou etnia, acolher a palavra do Evangelho, Jesus Cristo denominou-a de igreja. Né? Então esse outro grupo, mas não mais baseado na nacionalidade, que é israelita, entendeu? Esse que nós hoje nos classificamos de gentios. Nós que não somos israelitas, assim, eu digo nós até o ponto de você não saber qual é a sua descendência, tá? Quando você não sabe a sua descendência, você ainda pode ser classificado de gentios. Mas nesses 200 anos para cá, muitos judeus saíram da Polônia, da Itália, dos Estados Unidos e vieram para o Brasil. Então vale salientar a importância de você saber a origem da sua família. Mas tirando isso, nós somos criados em culturas, né,
que nossos pais receberam por tradição, que hoje nós temos a cultura católica, né? Ela foi imposta através dos jesuítas aqui no ano de 1500 sobre esse solo que nós estamos aqui, o Brasil. Foi imposta esta cultura entre índios e negros, tinha que se aprender o catecismo. Os jesuítas era imposto, ou você aprendia ou morria. Então a Igreja Católica, ela implantou, né, as suas doutrinas, seus dogmas, para que as pessoas cumprissem a imposição. Depois disso começou a surgir, existiu por mais de 500 anos a Inquisição, que a Inquisição ficava procurando nos 4 cantos da terra qualquer pessoa que se opusesse à ordem papal, seria caçado e queimado na fogueira. Então era de obrigação, seja negro, índio, branco, português, italiano, seja quem for, tinha que se colocar os rudimentos da Igreja Católica por causa da Inquisição. Bem, pessoal, quem acolheu a palavra do Evangelho faz parte da igreja. Não deve reivindicar distinção, pois como o Senhor ensinou, somos todos iguais. Lembrando também do ensinamento do apóstolo Paulo, que há só uma cabeça na igreja, que é Cristo. Nós somos seus membros em particular. Como eu já havia outra hora explicado, né? Cristo é a cabeça. E só existe uma cabeça. E nós somos seus membros, como em particular. Serviçal. Jesus instituiu a igreja para que ela seja uma extensão do seu ministério. E qual foi o ministério de Jesus? Servir as pessoas. Assim é que ele ensina-nos a que igualmente sirvamos. Comunitária. Não é sem propósito que a igreja é comparada com um corpo ou a uma família, pois essa deve ser a sua natureza. A igreja do primeiro século assim viveu e deixou-nos o exemplo. Olha, pessoal, eu queria compartilhar aqui uma coisa com vocês sobre família. Se eu for comprar um casal de cachorro, cheguei no pet shop e digo, eu quero um casal de cachorro. Aí ele me dá 2 fêmeas. Eu chego em casa e disse, olha aqui, amor, eu comprei um casal de cachorro. Aí ele olha 2 fêmeas. Ele disse, olha, você comprou 2 fêmeas. Eu pedi um casal. Ué, tá aí 2 cachorros. É, mas aqui são 2 fêmeas. Não é um casal? Não. Eu quero um casal. E assim vale para qualquer tipo de animal. Quando Deus criou, ele criou macho e fêmea. Para quê? Procriasse e produzisse. Num certo momento eu escutei aquele cara que se candidatava muito à presidência da República, Enéas. Ele disse que se chegasse ao ponto da confirmação de que o casamento viesse ser de cunho homossexual, ele estaria apoiando a extinção da raça humana. É de compreender, porque nós não podemos, né, desestimular o desejo das pessoas viverem junto uma das outras, seja como você quiser. Mas casal que proporciona o casamento, ele é feito entre sexo oposto, macho e fêmea, para que haja uma procriação.
O que passa disso é respeitado sua posição de pensamento, mas apenas é união estável. Para fins econômicos, né? Para fins de divisão de bens, assim como você bem quiser. Mas casamento, não existe casamento do mesmo sexo. Não é casal. Porque casal, casamento. Casal é macho e fêmea. Se você pegar dois machos, dois cachorros machos, ou dois gatos machos, e levar para sua casa, você não vai reproduzir. Se for uma raça específica, um siamês, né? Se for um cachorro que tem várias raças, é tanto nome tem aquele Yorkshire, tem o pastoreio, é um monte de nome de cachorro que custa 5 mil, 8 mil reais, é tanto caro. Se você for comprar um casal de cachorro de raças puras e difíceis, aí tu chega e diz, olha, até que eu comprei 2 fêmeas. Tu não vai reproduzir. Se o teu intuito é comprar um casal para poder reproduzir e vender os filhotinhos, vamos dizer que cada um dá 3 filhotes. Um filhotinho custa 5 mil reais, como é que tu vai reproduzir se tu tiver 2 fêmeas? Ou 2 machos? Isso no mundo animal normal. Eu não estou aqui com questão de trazer uma indiferença a esse respeito, não. Apenas eu quero que você entenda que casal, proporcionando casamento de Cristo e a igreja, é este povo. Entenda, este povo que está buscando a Cristo, eu não posso buscar também a outro Deus. Eu não posso servir também a outro Senhor, ou há de agradar a um e desprezar o outro. Se você não tiver a compreensão de adorar só ao seu Senhor, a Jesus Cristo, porque só quem pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor é quem tem o Espírito Santo de Deus. Então, se você tem o Espírito Santo de Deus, você vai dizer, Jesus Cristo é o Senhor. E este mesmo Senhor, ele só tem uma esposa, ele só tem uma noiva. Esta noiva é a noiva incontaminada do mundo. Esta noiva é aquela pessoa que não está se contaminando com as peripécias, imundícias, coisas ruins que o mundo ensina. Porque se você quiser se casar, vai ser para se produzir, crescer e multiplicar. Esta fé será multiplicada. Pega a visão. Vamos lá, pessoal. Terceiro ponto e último. Estamos chegando aqui ao final. A missão, o sustento da igreja. Chamados para dar os frutos do reino. Há entre nós um grande perigo de acharmos que ocupamos o lugar do povo de Israel. Tem pessoas que acham que nós ocupamos o lugar do povo de Israel. Presta atenção. Para dominarmos o mundo. Essa equivocada ideia, chamada de teologia da substituição, é defendida como se a igreja, tida como Israel de Deus, pudesse desfrutar todas as bênçãos materiais prometidas pelo Criador ao seu povo no Antigo Testamento. Entretanto, ao se estudar o contexto da parábola dos maus vinhateiros, os lavradores, por exemplo, veremos que foi justamente o abuso de terem se achado em posição superior que os vitimaria. E é nesse contexto que Jesus fala acerca de tirar a representatividade do reino deles e entregá-las para os outros, para que deem frutos do reino. O que está acontecendo? O povo de Israel é o povo escolhido. Foi feita uma festa. E o Senhor dessa festa mandou chamar os convidados. Mandou o convite. No dia da festa, a festa aconteceu e não tinha chegado ninguém. Ele chamou o seu criado e disse, vai lá chamar os convidados. Ele foi na casa. Chegou na casa do convidado e disse, olha, meu senhor está esperando a festa hoje, você não vai para a festa? Ô, rapaz, a minha filha se casou e eu tenho que ir para o casamento da minha filha. Se justificou. Foi na casa de outro, chegou, ô, meu amigo,
olha, me desculpe, eu não vou poder ir para a festa. Eu comprei uma junta de bois e vou ver agora como é que está essa junta de bois. E chegou, todos deram desculpas que não puderam ir para a festa. E chegou para o seu Senhor e disse, Senhor, olha, esse convidado falou isso, o outro disse isso, todos se desculpando, não puderam ir para a festa. Aí o Senhor disse, olha, vai agora nas esquinas da rua, em qualquer lugar, e encontra os mendigos, os moradores de rua, quem você achar pela rua, e chama aquele povo, manda chamar todo mundo que tiver pela rua, andarilho, quem você vê pela rua, chama e traga-nos para este banquete. Quando todos entraram, aquela multidão quando as pessoas que tinham sido convidadas olhavam e diziam, olha que quantidade de gente, valha, mas é um monte de mendigos, um monte de desculpa, de peregrinos, prostitutas, gente do meio de rua, ladrões aí nessa festa, comendo o banquete que foi preparado para nós, os convidados. O Senhor da festa disse, eu os convidei, eu mandei o convite para vocês, mas vós desprezastes. Eis que agora as prostitutas, mendigos e ladrões entram adiante de vós do reino de Deus. É isso que aconteceu conosco. Nós não era para estar na festa, mas eles desprezaram, então nós fomos chamados. E a todos quanto der ouvido esse chamado, vem! Vamos participar da alegria do Senhor. Vem receber o Espírito Santo. Venha receber o gozo de eu escutar as palavras de Deus, dar alegria no teu coração e a vossa alegria ser completa. Ter o entendimento, produzir frutos dignos de arrependimento, o fruto do amor, o fruto da paz, o fruto da benignidade, o fruto da temperança, do domínio próprio, da mansidão, o fruto de saber dar um copo d'água, ajudar o teu irmão, dar a mão e ajudar aquele que precisa da tua ajuda. É este o fruto que o Senhor quer, de perdoar, porque é um dos poderes maiores que existe. É quando você libera perdão, aquela pessoa que está rancorosa, querendo se vingar, Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Libere o perdão. O perdão é a maior arma. É mais poderoso do que 10.000 bombas atômicas. O perdão, ele faz a destruição do mal e constrói a vida entre um casal que está separado, entre um filho que está distante do pai, entre a filha que está afastada dos seus pais porque teve uma raiva, uma decepção amorosa. Perdoe, libere perdão para que Deus possa construir tudo em uma nova criatura, em uma nova estrutura. Vem fazer parte dessa festa, vem se alimentar nessa festa. Glória a Deus, aleluia, oh glória, aleluia. Tem gente que tá já aí no meio do batente sentado. Ei, rapaz, te levanta. Vem, ainda há lugar. Glória a Deus, aleluia. Ainda há lugar para você, rapaz. Vem fazer parte das salas brilhantes discipulando de Jesus. Nós vamos entrar no segundo ciclo. Não perca. Nos acompanhe, nos incentive. E daqui nós vamos partir para o YouTube, viu? Todos esses vídeos que você está aqui conosco estão todos lá no YouTube. Não deixa de se inscrever, pessoal. Luiz Gustavo Nordeste. Vai lá na listinha de playlist. Tá lá. Valeu. Aleluia. A presença de Deus é tão gostosa. Você está sentindo aí não, meu irmão? Essa festa. A missão da igreja, conforme instruiu-nos o apóstolo Pedro, a missão da igreja como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido,
Assim como Israel o fora, é anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. O representar o significa ser governado por Deus, nada tendo como domínio do mundo. O poder da igreja. Jesus é quem fundou e sustenta a igreja. Por isso, ela é mantida pelo poder de Deus. Marcos, livro de Marcos, capítulo 16, versículo 20, que diz, 16 e 20, havendo, 16 e 20, então os discípulos partiram, pregaram por toda a parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Os sinais acompanhavam os apóstolos. Bem, não é obra humana, nem propriedade de ninguém. A igreja pertence ao próprio Jesus. Obrigado. Vamos para a conclusão agora? Com a lição de hoje, você teve a oportunidade de conhecer um pouco sobre a identidade da noiva do Cordeiro. Deu para ter uma noção sobre a noiva do Cordeiro? Deu, né? Não dá para falar tudo aqui, mas deu para ter uma... Você faz parte desta noiva do Cordeiro. É a mesma noiva que está escrita em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Tal conhecimento está apenas começando, viu? É só um começo. Pois como parte deste povo, você se desenvolverá e certamente conhecerá ainda mais sobre o seu papel no reino de Deus. Fecha o ciclo e agora abre outro ciclo. Tá? Conhecendo a doutrina cristã. Pessoal, agora já está aberto a nova plataforma Conhecendo as Doutrinas Cristãs. Corra para lá, estou enviando um convite para você, verifique na sua caixa de mensagem, não deixe de acompanhar essa nova revistinha, tá? Conhecendo as Doutrinas Cristãs. Deus há de falar tremendamente sobre sua vida. Aqui as lições, o que é crer, conhecendo a Bíblia, crendo para interpretar a Bíblia, crendo Deus Trino, crendo em Deus Pai, crendo em Jesus Cristo, crendo na vinda de Jesus Cristo, crendo no Espírito Santo e muito mais. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, você que esteve aqui conosco, nos incentivando. Não deixe de dar o like, se inscrever no canal, acompanhe a gente e divulgue para aquele que precisa ouvir essa palavra, aquele que precisa ouvir uma transmissão abençoada. Eu vou fazer depois uma live explicando tudo, finalizando essa nossa lição, certo? E breve estaremos aqui mandando para a nova sala, Conhecendo as Doutrinas Cristãs, do segundo ciclo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que a graça e a misericórdia, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos, como diz assim, ó. Que a graça do nosso Senhor, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todo. Amém. Deus abençoe você e a sua vida. Seja fortalecido pela graça e misericórdia do Senhor. Paz do Senhor, meu irmão.